Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso território escolar. Hoje vamos a mais um programa da série que analisa as conexões entre educação e democracia. O tema que nós escolhemos hoje para analisar no meio dessa conexão é a questão da riqueza de um país e da riqueza em mãos de cada um dentro desse país. Vamos começar por uma cena de sala de aula. A professora está dando uma aula de biologia, é uma classe de alunos do ensino fundamental e ela percebe que duas meninas vão muito bem naquilo que está sendo explicado sobre corpo humano, sobre biologia do corpo humano. Então a professora pronuncia a seguinte frase, né? Vocês gostam muito de biologia, vocês vão muito bem em biologia. Vocês podem pensar em ser médicas, enfermeiras, alguma profissão da área da saúde. Essa frase que a professora diz para as alunas constitui um estímulo à permanência e ao bom desenvolvimento das aprendizagens na escola, porque no período escolar a criança está, ao mesmo tempo, vivendo a sua infância, a sua adolescência e está se preparando para uma vida adulta e algum exercício profissional. Então a chance de que essa frase produza efeito, ela está diretamente ligada com a questão de que o aluno, ao escutar aquilo, as alunas nesse meu exemplo, ela tem que perceber que aquilo faz sentido na sua vida, que ir bem numa aula de biologia pode realmente trazer como resultados escolher uma profissão, ser enfermeira, ser médica, ser fisioterapeuta, uma profissão da área da saúde, como se diz, né? Agora, há um elemento que intervém no meio do processo, que é a questão do acúmulo de riquezas dentro de um país. Vejam bem, se a gente tem um país onde a riqueza é muito desigualmente distribuída, e as meninas que estão escutando esse elogio da professora percebem que na sua vida e no entorno que cerca elas, ninguém que foi bem no colégio se deu tão melhor na vida, essa frase da professora pode não ter nenhum efeito. Então é muito importante refletir sobre a distribuição da riqueza e as condições de permanência e de aprendizado na escola. O Brasil, lastimavelmente, ocupa uma posição muito ruim no ranking da desigualdade econômica. Nós estamos situados entre os países mais desiguais do mundo, ou seja, entre os países mais desiguais entre a renda de quem recebe menos e o acúmulo de riqueza de quem tem mais. Esse dado está largamente disponível em várias pesquisas, em muitos repositórios e bancos de dados e em muitas pesquisas internacionais, inclusive uma delas coordenada por esse economista que ficou muito famoso nos últimos anos, que é um economista francês de nome Piketty, né, e que trata da questão da distribuição da renda. Com isso, com essa situação de muita injustiça na distribuição da renda, o trabalho de um professor e de uma professora situado numa escola em que o alunado não tem condições de renda muito boas, ao longo dos anos ele vai se tornando um trabalho que produz tristeza entre professores e professoras. Ao longo do ano e ao longo de uma vida, de uma carreira docente, o professor e a professora vão percebendo que uma série de bons alunos, boas alunas em matemática, em língua portuguesa, nas ciências humanas, pessoas que têm habilidade para falar, que são interessadas nos estudos, não conseguem obter como retorno uma posição melhor na sociedade, porque na verdade a influência da educação para furar esse bloqueio da desigualdade econômica é muito pequena. Recentemente, pesquisadores do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, divulgaram uma pesquisa que mostrou que, infelizmente, o acesso a níveis superiores de educação para quem vem de classes sociais economicamente muito deprimidas, ele pode fazer pouca diferença no alcance de profissões mais rendosas e de renome. Isso significa que uma frase que nós usamos muito e que é uma boa frase para estimular os alunos a estudar,
que é estuda que tu vai ser alguém na vida, te dedica que tu vai ser alguém na vida, ela pode ficar comprometida porque o aluno não percebe nisso uma verdade. Não por má intenção da professora, que certamente está bem intencionada em dizer isso, mas pelo fato de que a frase está sendo pronunciada num país de muita desigualdade econômica. Fica aqui essa questão para a gente refletir de que o trabalho escolar dentro de uma sala de aula se vê afetado pela condição democrática de um país, e a condição democrática de um país está ligada a uma boa e justa distribuição da riqueza nacional.